Ó, eu nunca pensei que ia me sentir tão velho por falar uma frase, mas o Nintendo DS foi lançado há redondinhos 20 anos atrás. Só que quando ele chegou nas lojas, lá em 2004, eu ainda era extremamente pequeno, então eu não tive muitas memórias nostálgicas com ele. E também não é pra menos, eu nunca tive um console portátil e muito menos um da Nintendo. O meu único contato com essa belezinha foi muito tempo depois, quando eu já era um pré-adolescente, que foi quando um amigo meu chegou com um bicho desse na mão e me mostrou esse vídeo aqui em específico. La 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 la. Como eu sempre fui obcecado por animações com Stickman, eu fiquei maluco com o estilo da animação e principalmente a música, apesar dela ser um pouco tosquinha quando tu analisa a letra. E bom, esse foi basicamente o meu primeiro contato com os Flipnotes, que eram essas animações feitas página por página, que eram compartilhadas entre os usuários a partir de um aplicativo que a gente já vai falar já já. Mas ok, o que me fez lembrar disso tudo tão repentinamente? Quando eu tava procurando um tema pra transformar em vídeo que não fosse absurdamente longo ou muito confuso, eu recebi a recomendação desse vídeo aqui. Hey man! Hey! So, looks like the world's ended. Really? That means... Transfer successful. Recharging. Estimated time on charge, 30 minutes. Peraí, eu tô maluco? A espada, o cachecol e a musiquinha... Esse é o exato mesmo personagem do Flipnote que eu vi há uns 10 ou 11 anos atrás? O que é esse gato mecânico e o que essa mensagem do início queria dizer? Então, foi assim que eu dei o primeiro passo para conhecer o Arquivo de Junho, que traduzido parece um título meio paia, mas a gente releva. A nossa jornada começa com um vídeo que apresenta esse nome enorme que vocês estão vendo na tela. Ele se trata de um sapinho vermelho, cantanjinho todo faceiro, uma música chamada de Goodbye So Soon, que infelizmente é licenciada e eu não posso pedir pro Murilo reproduzir ela completinha pra vocês. O ponto é que os vídeos têm uns bugs estranhos justo em momentos em que a música fala sobre o tempo, ou no caso do final do vídeo, quando a letra diz que o tempo é curto. Quer ver? Dá uma olhadinha aí. You'll find your separate way. If time's so short, time's so short, time's so short, time. Ignorando o sapo falecido no último frame, existem outras coisas que devem ser observadas aqui. A primeira delas é que se as legendas do vídeo estiverem ativadas, elas revelam um link que felizmente ainda pode ser acessado. Ele nos leva para uma página da Flipnote Hatena que conta com um sapinho muito familiar no topo. Só resumindo para quem não sabe, o Flipnote Hatena era um serviço online onde a comunidade publicava e compartilhava as suas animações em Flipnote durante os anos de 2000 e 2010. E adivinha, esse sapinho aí era o mascote deles. A página do site faz referência ao fechamento dos serviços online do aplicativo que aconteceu em 2013. Então é basicamente uma mensagem de despedida e agradecimento para as pessoas que fizeram parte da comunidade. Um vídeo sobre despedida, uma música sobre despedida e uma mensagem de despedida. Com certeza tem um padrão aqui, mas vamos dar uma olhada na descrição do vídeo só para ter certeza. Flipnote por Jonas. Suposta data de upload, maio de 2013. O arquivo conseguiu obter cerca de 400 Flipnotes que foram extraídos dos servidores Hatena imediatamente após o encerramento do site. Visualizá-los no menu Flipnote revela que há dados contidos neles. No entanto, os dados provavelmente estão corrompidos.
Normalmente consideraríamos esses dados corrompidos uma causa perdida, se não fosse por um Flipnote que tem todos os seus dados intactos. Levanta mais perguntas do que respostas e questiona a autenticidade dos outros arquivos PPM da coleção, bem como a data de upload. Certo, essa é uma análise bem mais profunda do que eu esperava, mas tudo bem, vamos pro próximo por enquanto. Caralho, agora que eu percebi que os malditos grilos voltaram, quer ver, ó? Ah não, acho que eles pararam agora. O segundo vídeo, com o nome igualmente longo e complicado, é até engraçadinho. O comecinho dele replica um Flipnote antigo muito famoso chamado de Food Criminal, que era uma paródia da música Smooth Criminal do Michael Jackson, só que com o Mariozinho fazendo bagunça e dançando. Dá só uma olhadinha. Take a look in the kitchen. You can't find them. Your chips are no more. There's no Fritos, no more Twinkies, just some crumbs on the floor. Where's my cookies? Where's the candy? The cupboard is bare. No more soda, no more Cheetos. Hey, this isn't fair. No, it isn't okay. It isn't okay. It isn't okay, Daddy. No, it isn't okay. Where the heck are my peppermint patties? No, it isn't okay. It isn't okay. It isn't okay, Daddy. You've been struck by a food criminal. Take a look in the kitchen. You can't find them. You can't find them. You can't find them. You can't find them. Your friends are no more. Where is everyone? Já deu pra perceber a clara diferença entre as duas versões, né não? Bom, aqui a gente tem o Mariozinho repentinamente percebendo que tá em um ambiente totalmente devastado e abandonado, enquanto procura pelos seus amigos por essa cidade aparentemente vazia. Ah meu Deus, o vazio do Flipnote. Enquanto a gente acompanha o Mariozinho explorando a cidade, dá pra perceber que em certos momentos os frames começam a apresentar coisas estranhas. Como no momento em que, em questão de segundos, a gente vê o Mario puxando algo do solo, ele abaixadinho, ele deitado logo debaixo da HUD do Super Mario clássico, e por último uma tela indicando que o tempo acabou, cercado por vários temporizadores marcando 0 segundos restantes. É logo depois disso que nós temos a imagem de um gato robotizado bizarro e um olhão surgindo em uma tela que consome tudo em escuridão. O vídeo termina com o início de outro Flipnote, e no último segundo, um olhão surge no rosto do outro personagem parado na bancada de limonada. Antes da gente seguir para o texto da descrição, eu gostaria de te atentar ao detalhe da data que aparece na tela preta onde o olhão surge. Sábado, 1º de junho de 2013. Essa data é muito estranha porque os serviços da Flipnote Hatena teriam saído do ar em maio do mesmo ano, e não junho. E isso tudo fica ainda mais estranho observando a descrição do vídeo, que diz o seguinte: Criador original, Fred Blackenberg, última vez publicado, 1º de junho de 2013. Este é o único Flipnote em posse do arquivo que não foi sujeito à corrupção de dados. Este Flipnote é a razão pela qual decidimos examinar mais a fundo a coleção de arquivos à nossa disposição. A música introdutória é Food Criminal, composta e interpretada pelo próprio Fred Blackenberg. E, bom, esse texto confirma algumas coisas de forma indireta. A primeira é que existe algum tipo de grupo ou entidade adquirindo e publicando esses Flipnotes. É bem possível que eles estejam compilados em algum lugar e eles parecem apresentar algum tipo de corrupção. Seja lá o que existe nos dados desses Flipnotes, está sendo investigado por esse grupo que nós não sabemos quem é, ao menos por enquanto. O terceiro vídeo começa exatamente onde o anterior terminou, e assim como aquele, esse se trata de uma releitura de um Flipnote chamado Where is Everyone, que é bem curtinho e não faz mal mostrar. Where is everyone? Oh, me no. Where did they go? Oh, me no. Answer me! Oh, me no. Where is everyone? Oh, me no. Where did they go? They grew up. They moved on. And you, why do you still live in the past? Get it. Alright, kid, here's your hot dog. Como dá pra ver, os finais são bem diferentes.
O cenário ao redor dos personagens fica vermelho de um jeito muito parecido com o que o Mario visitou, e dessa vez, quando o Stick pergunta onde eles estão, o outro responde com uma reflexão sobre a impermanência do tempo, dizendo que os outros cresceram e seguiram em frente. E é aqui que ele se modifica na aparência de uma silhueta e o vídeo muda de foco para exibir aquele gato mecânico, agora voando no topo da cidade vazia. Nos últimos frames a gente pode ver o Stick surtando completamente e o vídeo termina com alguém oferecendo um hot dog para ele. A descrição do vídeo revela que esse Flipnote também foi postado no dia 1º de junho de 2013. Se for assumido que os Flipnotes que seguem na coleção estão numa ordem sequencial e tem cerca de 30 segundos de duração, há razões para acreditar que os Flipnotes documentam várias horas de atividade após o encerramento do serviço. Ainda não temos ideia do que está acontecendo ou por que a atividade persistiu após o encerramento do serviço, mas Flipnotes precisaram ser restaurados antes que possamos chegar a uma conclusão. Com esse texto a gente pode confirmar que os eventos que aconteceram na vida real, da forma que a gente conhece, estão corretos. Os responsáveis pelo projeto e donos do canal reconhecem que existe algo muito errado com o fato desses Flipnotes terem sido lançados meses depois do serviço da Rathena ter saído do ar. O texto também aponta a possibilidade desses Flipnotes estarem contando uma história em sequência, mas a gente está nesse ramo há tempo suficiente para saber que isso é praticamente óbvio. A esse ponto a gente já viu 3 dos vídeos principais que servem de contexto para o que está acontecendo, e também acabam gerando algumas perguntas, como o que é o Johnny Archive, os personagens do Flipnotes estão vivos ou não, e o que é aquele olho destruindo tudo. É claro que a gente vai ter que assistir cada um dos 23 Flipnotes que foram postados no canal até o momento, mas para que esse processo não fique cansativo ou confuso, eu vou dividir a história em 3 etapas. O futuro, que são os Flipnotes que apresentam os eventos após a corrupção dos dados, supostamente se passando no dia 1º de janeiro de 2013. O presente, que nos mostra cenas do momento em que a Rathena Flipnote foi encerrada. E o passado, que revela como tudo começou, ou ao menos tenta apresentar informações sobre a causa da corrupção citada na descrição dos vídeos. Esses 3 momentos da história se misturam entre um Flipnote e outro, e pode ficar meio confuso se eu continuar apresentando cada vídeo em ordem de lançamento. Dessa forma, é bom deixar claro que, tirando o primeiro Flipnote, que é mais uma introdução do que qualquer outra coisa, os 2 vídeos anteriores fazem parte desse arco do futuro, e assim como a descrição deles deixa entender, eles são continuações diretas um do outro. Da mesma forma que a gente tem uma sequência do terceiro Flipnote em um outro vídeo lá na frente chamado de Compilation 1. Alright, kid, here's your hot dog. Yes, it's your hot dog. Kid, I said I have your hot dog. Kid, come on, take the hot dog. Kid. Come on, take it. You don't have all day. Como eu disse, uma continuação do ponto exato onde o anterior parou, e aqui as coisas começam a ficar um pouco mais claras. Em meio à cena onde o Stick é oferecido um hot dog, o cenário logo muda para aquela cor vermelha que a gente viu anteriormente, e agora o dito hot dog se mostra ser uma cápsula com algum tipo de líquido dentro. Não se preocupa, eu vou tentar explicar o que é isso mais pra frente. A figura oferecendo o objeto não é mais o mesmo Stickman que a gente viu anteriormente, agora se revelando ser algum tipo de silhueta escura com olhos brancos e cabelos longos. Apesar de não saber exatamente quem era a figura, o Stick então ameaça jogar a cápsula no chão em um estranho ato de coragem, ameaçando também destruir aquilo caso a figura não revelasse quem era e o que exatamente estava acontecendo. E é aqui que a gente tem essa explicação. This world is at its end. The people who created it and gave it life are gone. It returns to the nothingness from whence it came. Bits and strands of code. Depois desse mini discurso é mostrado um pequeno monumento feito em memória de Rathena City e um pequeno texto em homenagem que faz referência ao mascotezinho que aparece no primeiro vídeo. E bom, caso não tenha ficado muito claro, a explicação do nosso amiguinho aí praticamente confirma que todos os personagens que nós vemos até o momento possuíam consciência de que existiam, e isso fica ainda mais evidente quando a gente assiste os Flipnotes que apresentam o momento exato em que tudo terminou. Help wanted. Welcome to my doodles. Can I take your order? I'd like a way out. What? Listen.
hard to believe. And don't panic, but we're all trapped here. There's a dark void encircling us, and it's slowly closing in. And if we don't find a way out of here, we're all going to die. Estamos agora no dia 3 de março de 2013, o fatídico dia em que a Flipnote Hatenna saiu do ar. Apesar de existir uma explicação lógica para o fechamento de um dos aplicativos relacionados à Nintendo mais utilizados da história, é claro que também existem boatos e rumores por aí que apontam a responsabilidade desse fechamento à falta de conduta dos próprios usuários. De acordo com essas fofoquinhas, a empresa responsável pelo aplicativo não estava conseguindo lidar com a filtragem do conteúdo que era compartilhado pelas pessoas que produziam seus próprios Flipnotes. No entanto, como eu disse, essas coisas são só boatos e, pior ainda, não fazem o menor sentido. Principalmente porque o Hatenna Flipnote foi descontinuado porque a empresa responsável precisaria se focar no lançamento do Flipnote 3D que viria junto do Nintendo 3DS. Então, a Nintendo queria se focar em outra tecnologia e ela não podia mais se focar num programa de um console que já estava ultrapassado. De qualquer forma, ignorando a vida real, o fechamento da Hatenna Flipnote trouxe consequências. Durante a era de ouro dos Flipnotes, em meados de 2010, existia um meme na internet chamado de Tinker Wings, que até foi publicado no Junior Archive como uma pegadinha no dia de 1º de abril. Chicken wing, hot dog and bologna, chicken and macaroni, chillin' with my homies. Quando essa atrocidade ficou popular, era comum ver várias pessoas repostando esse vídeo com pequenas alterações em forma de piada. E é justamente por isso que no canal do Junior Archive a gente não tem uma, mas 3 versões diferentes desse mesmo Flipnote. Na primeira versão dela a gente tem a própria coxinha de frango em um monólogo onde ela conta que viu uma estrela cadente e desejou que pudesse viver para sempre. Infelizmente a gente sabe que isso não vai acontecer. Vamos deixar a segunda versão por último no momento e seguir logo para a terceira. Aqui a interferência do fim da Hatenna City acontece no momento em que os carinhas do carro são apresentados. A silhueta misteriosa faz uma nova aparição aqui, tirando uma baita espada do nada, e tudo começa a acelerar e do nada fica tudo branco. Alguns personagens desconhecidos são apresentados, uma mensagem de alguém procurando os amigos aparece, e por fim, a gente vê o mesmo rapaz do carro que apareceu lá no Flipnote do McDoodle. A quarta versão dispensa comentários. Enough with this blessed flip, please. I don't see the appeal to it. I don't know why you keep reposting and stealing and reposting. Ela é curiosa porque esse Flipnote em específico é uma recriação de um outro que realmente existiu, produzido por um famoso criador chamado de Epic Guitar, que geralmente fazia vídeos focados em Pokémon. Não preciso nem dizer que, aparentemente, as obras dele também foram vítimas da escuridão. E agora, por fim, chegamos na segunda versão, que eu deixei por último por um motivo bem especial. Aqui a gente tem outra versão do vídeo clássico, mas sem nenhum dos personagens que faziam parte da composição original. Por outro lado, antes do texto do final, que claramente foi feito para os personagens que ainda não sabiam o que estava acontecendo, a gente vê alguns frames avulso que passam muito rápido. Primeiro a gente tem a silhueta de olhos brancos, que agora parece usar uma coroa. A gente tem a imagem da criatura do vazio exibido um sorrisão bonito. A gente vê o planeta Terra girando, um frame onde são apresentadas várias daquelas mesmas cápsulas que foi apresentada antes, ou várias salsichas de hot dog, como diz a música, e por último, uma imagem de um cérebro. Vamos focar um pouquinho nisso, porque obviamente não foi um frame colocado aqui sem propósito. Quando tu baixa esse exato Flipnote no site do Sudomemo, tu pode abrir ele no aplicativo offline do Hatenna e editar ele. Dessa forma, é possível separar as camadas de cores, e assim fica mais fácil de ler o texto presente nesse frame, que diz o seguinte:
vingue o cavalo marinho dentro de você. Certo, mas o que cavalo marinho tem a ver com cérebro? Cavalo marinho, ou Seahorse, é um apelido que se refere ao hipocampo do nosso cérebro. Ele é uma partezinha curvada presente dentro do cérebro e é um dos pedaços mais importantes do nosso sistema límbico porque ele está associado com a nossa capacidade de aprendizado, emoções e memória. Ele é basicamente um HD infinito que registra e salva todas as memórias de coisas que tu aprendeu, sentiu ou viu durante toda a tua vida. Agora, o que isso tudo tem a ver com o fato de Rathena City ter sido engolida pela escuridão e com os personagens correndo risco de desaparecer? Bom, a gente já chega nisso. Existe um detalhe muito importante nessa série que eu cheguei a citar anteriormente por cima, mas eu não desenvolvi, que é o fato do canal, o The Journey Archive and Restoration Project, também ser parte da narrativa. Não é à toa que no dia 18 de abril de 2022 foi postado um vídeo de agradecimento que é narrado pelo mascote do projeto, que é um gato chamado de Fuzz. Ele diz que as pessoas trabalhando no projeto estão recebendo muito apoio e que todos são muito gratos pelos 600 inscritos do canal e os 6.000 seguidores no Twitter. O único problema é que o Fuzz... Obviamente não é normal. Nessa primeira aparição ele parece estar se dirigindo a alguém, talvez sejam os próprios espectadores ou alguém específico. Mas o curioso é que ele diz estar procurando algo que está perdido nos arquivos. Os arquivos que no caso são os Flipnotes. Um tempo depois, no dia 1º de junho de 2023, foi lançado um segundo vídeo com Fuzz, mas dessa vez com um outro objetivo que não é agradecimento. Na realidade, é algum tipo de vídeo especial em memória do dia 1º de junho, que obviamente deve marcar algo muito especial para as pessoas responsáveis pelo projeto, tanto que o nome dele se refere a junho. Junho. Enfim, o Fuzz diz que nesse dia o serviço da Flipnote Rathena foi fechado e tudo se perdeu, mas nós sabemos muito bem que essa data não bate com a realidade. E para piorar, isso acontece. There's someone calling, hey. Whoops! Left my phone on! Hang on! Let me just answer that real quick. Hello? Isn't nostalgia just the worst? You get these warm and fuzzy feelings inside for a bygone era that slowly fade and crumble into nothingness as you realize that the good times are behind you. You can't go back! But what if you could turn back the clock just a little bit? What if you could change a thing or two? Oh, well, Fuzz, wouldn't that alter the present as well? That's exactly the point. Tirando o papo meio estranho do nosso amigo felino, é bom se atentar para o fato de que existe um segredinho no vídeo. Durante alguns frames é possível ver letras vermelhas surgindo e sumindo na parte inferior da tela. A primeira delas forma a palavra Evil, enquanto a segunda é uma mistura de letras aleatórias que na verdade não são tão aleatórias assim. Na realidade, esse conjunto de letras é o link de um vídeo que está escondido no canal do projeto. Mas antes da gente falar dele, vamos dar uma pequena olhadinha em outra parte da história. No canal do Junior Archive, no meio de todos esses Flipnotes recuperados, existe uma sequência de 7 vídeos que contam uma história paralela ao fim do mundo digital da Nintendo. Neles, nós acompanhamos um personagem desconhecido que não é minimamente identificado em momento nenhum. A única coisa que fica clara sobre ele é o fato de ser um dos responsáveis pela existência do projeto, e muito possivelmente o dono original do canal. Em Archive Insônia, vemos ele se levantando por não conseguir dormir, e até comenta que a publicação anterior, que no caso seria o Flipnote do Hot Dog, havia sido bem recebido. Porém, a inquietação de sentir que alguma coisa estava faltando o impedia de dormir, e que talvez um pouco mais de trabalho pudesse ajudar ele a descansar melhor. É nesse ponto que a série realmente se torna um ARG, bem parecido com as coisas que aconteceram lá em Band Drowned, onde os próprios espectadores são os jogadores que tomam as decisões dos personagens da história. E, bom, no final do vídeo o personagem fica parado como se estivesse esperando alguma indicação do que fazer.
Então, teoricamente, caberia ao público dizer nos comentários que ação o boneco faria em seguida, e a escolha indicada foi ir até o computador. O resultado disso a gente vê em Staff Interaction 1, onde o personagem vai até o PC Game dele e revela que os dados de um suposto Flipnote estavam corrompidos. E aqui o jogo começa de verdade, porque na descrição é indicado que o personagem tem 4 objetivos para completar e, obviamente, encontrar os números certos para colocar nas lacunas presentes no arquivo corrompido era um deles. Não querendo te desanimar, mas infelizmente o público não conseguiu encontrar a combinação correta para usar no computador. Então, o vídeo com o título de Objective Failed já tem um título bem autoexplicativo. Agora, em Staff Interaction 2, ou 2, os jogadores simplesmente desistiram de tentar continuar seguindo o PC e tiveram a ideia genial de usar o Nintendo DSi, o que de fato funciona bem até demais. Well, well, well. Somebody's up late. Huh. You look a little duller than usual. Is something in your mind? Hey, while you're here, I want you to do me a favor. I need to get my paws on one of those strange vials, but as you can see, I'm kinda stuck. But you can help me out. Use the DSi touchscreen to draw in one of those strange vials, and I'll be able to pick it up. Or don't. Mess this up, see what happens. But if you help me out, I'll return the favor. Olha só, parece que aquelas cápsulas estranhas estão de volta na história e dessa vez, agora sabemos que o Fuzz possui um grande interesse nessas coisinhas e que, obviamente, isso tem relação com o fato dele ser uma criatura consciente também. Curiosamente, no vídeo seguinte, que apresenta o resultado de entregar o dito frasco para ele, o Fuzz recompensa os jogadores oferecendo uma ajudinha que estava em algum lugar do quarto. E por sinal, um detalhe interessante é que o personagemzinho repentinamente se transforma no mesmo boneco que servia de fantoche pro Fuzz lá no primeiro vídeo de aparição dele. Talvez uma forma de demonstrar que mesmo o criador do projeto estava sob o controle do gato maldito de alguma forma. No vídeo seguinte, estranhamente os jogadores parecem não ter percebido que a indicação do Fuzz descrevia que a ajuda estaria em algum lugar dentro do quarto, e acabam descrevendo a ação do personagem saindo dali. E é por causa disso que nós temos uma cena do carinha tentando alcançar o lado de fora e se deparando com uma criança jogando no seu Nintendo DS fora do prédio. O fato de cada um dos dois ser apresentado em um extremo da tela, separados por um relógio, é um simbolismo perfeito para representar que talvez esse garoto seja ele mesmo no passado, ou alguma coisa do tipo. Talvez seja uma representação de uma época onde as coisas eram melhores e mais simples, onde era possível passar um bom tempo jogando em um console portátil sem se preocupar com contas, dívidas ou outras responsabilidades exaustivas que todos acabam tendo que suportar na vida adulta. É por causa disso que o personagem é oferecido duas opções: acordar o garoto para a realidade de que toda aquela diversão era apenas temporária, ou deixar ele sonhar. E é aqui que nós chegamos em Wide-Eyed Nightmare. Esse é um vídeo longo e estranho, justamente porque deixa ainda mais difícil saber se esses vídeos focados no criador do projeto são representações exageradas e artísticas de algo real, ou é apenas uma ilusão criada dentro desse mundo dos Flipnotes. Os jogadores acabaram escolhendo a opção de acordar o garoto, e essa decisão se desenrola em um diálogo bem interessante. O personagem tenta avisar pro garoto que ele deve seguir em frente, porque viver no passado te faz ignorar o presente, e isso não vai trazer o passado de volta. Por mais que a mensagem seja cruelmente verdadeira, o garoto responde que não vai dar ouvidos para ele, afinal seus objetivos são os mesmos, chegando até a citar o Fuzz como se já se conhecessem. E é por falar nesse último objetivo que a contagem de objetivos finalmente chega a 0. Our goals are the same. 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 Our goals are the same.
wondering why I brought you here. In truth, I wanted to know why you brought me here. Can you see it? Can't you feel it? The ticking madness that unites us. It's just what the kid said. Our goals are the same. And now that you're awake, seeming how I still owe you a favor, allow me to revise my offer. Think about it, pal. You and me, together as equals, we can get everything we ever wanted. Together, we can turn back time. What do you say? We have a deal? Why are you looking at me like that? What do you mean, no? After all the effort you put in, you're just gonna turn back now? You and I both know that there's more to this thing than just stupid flip notes! Someone who wants to watch flip notes doesn't need to know the workings of a time machine! If you want to reconsider, now's your chance, Bob! All the time you need is right at your fingertips! Just reach within yourself and take it! Sim, eu sei que é muita coisa, mas o final, onde aparece o quarto do personagem todo destruído, talvez seja uma indicação de que realmente tudo que vimos nesse momento foi apenas metafórico de alguma forma. Talvez seja o ponto da história onde um personagem de Flipnote conseguiu usar da nostalgia do seu próprio criador para o manipular, tentando de alguma forma ser alguma coisa além de apenas um bonequinho falante em um console que quase ninguém mais usa. Mas como ele faria isso exatamente? Hello, ladies and gentlemen. It is I, Charles Robert Bartholomew Winston III, Esquire. Today, I will present some more tips on keeping your DSi system safe and... Assim como a maioria dos Flipnotes anteriores, esse aqui é uma versão corrompida de um vídeo original, cuja proposta era dar dicas de como cuidar do Nintendo DS. Porém, obviamente, aqui a história é diferente. Nesse Flipnote, a gente tem informações sobre algo descrito como vírus da memória. Ele é descrito como um parasita que se forma e cresce na mente das pessoas e fica cada vez mais poderoso quanto mais as pessoas descobrem a existência dele e formam memórias ao redor do vírus. De acordo com o texto, quanto mais pessoas se tornam hospedeiras disso, mais o vírus acaba se tornando real, deixando de ser só um pensamento e um conceito para se tornar uma manifestação física daquilo. Curiosamente, isso me lembrou do conceito de tulpa que existe no universo de Greylock. Mas a gente fala disso no momento certo. O texto continua explicando e enumerando métodos de prevenir que o vírus se espalhe, como por exemplo, isolar totalmente o objeto de onde o vírus se originou, destruir qualquer coisa relacionada ao vírus, sejam objetos com imagens, papéis, escritos ou áudios, avisar possíveis hospedeiros sobre o nível de perigo no qual eles estão se expondo e, por último, a existência desse vírus maluco praticamente muda muita coisa na história, ao menos de certa forma, porque agora nós sabemos o motivo da existência do projeto, assim como isso também explica um pouco mais sobre o nosso querido amigo Fuzz. Como eu disse antes, o passado, o presente e o futuro são apenas momentos diferentes da mesma história, porém é bom entender que existe mais de uma história sendo contada nessa série. A primeira dela nos mostra o momento em que toda a criação da comunidade dos Flipnotes foi simplesmente apagada da existência, ou melhor, simplesmente impossibilitada de ser acessada. Aquele monstro feito de sombras que aparece engolindo tudo não é exatamente uma criatura, mas sim uma forma de representar o vazio, o espaço inacessível onde tudo seria abandonado ao esquecimento. No caso, o passado. É justamente diante dessa condenação ao ostracismo que surge uma força contrária a isso, que é o gato mecânico que aparece diversas vezes durante a série. Esse camaradinho é conhecido na comunidade como Clock Cat, e muito possivelmente ele seja exatamente a máquina do tempo que o Fuzz implica diversas vezes querer construir. E sabe por que é um tanto provável que o Cat Clock... E sabe por que é um tanto provável que o Cat Clock e o Fuzz estejam relacionados? Porque eles foram criados pela mesma pessoa. Serial Bob, ou Serial Bob, é um animador relativamente conhecido na gringa por ter sido um criador bastante influente durante a época do Newgrounds com suas animações em Flash. Ele até chegou a produzir algumas coisinhas pro YouTube, mas a menina dos olhos dele definitivamente foi o Newgrounds. No entanto, até os mais famosos começaram de algum lugar. E o ponto de origem do nosso amigo Tigela de Cereal aí
foram os ditos Flip Notes. Assim como a maioria dos animadores na época, o Hatena Flip Note era o laboratório perfeito para fazer algumas animaçõezinhas básicas, com piadinhas curtas e pequenas bobeiras com músicas. Por sinal, se tu for agora lá no canal do Serial Bobo, tu vai encontrar alguns compilados das animações que ele fez durante os anos de 2010 a 2016, uma coisa assim. E peraí, que personagem é esse? Ele é bem familiar. Sim, só pra não ter dúvidas, esse personagem é o Fuzz. Ele foi um personagem recorrente nas animações do Bob de 2011 até 2019, e essas animações possuem um pequeno universo compartilhado com outros personagens, vilões, pequenos arcos e tudo mais. Tudo isso durou cerca de 8 anos, porém, com o Bob amadurecendo e precisando se dedicar a outras coisas, no dia 26 de junho de 2019, ele decidiu fazer uma despedida definitiva ao seu mascote de longa data. First person to scream from milkshake brain freeze is a loser. Ooh, hey, chocolate chip cookies! Hello, everybody. Fuzz here. Today we're gonna try something new and prank call a local pizzeria. I get it. Why? Hello, everybody. I was bored. Today we're gonna try something new and prank call a local pizzeria. What you eat? I think it's time we start over. Hey! Hey. Looks like this is the end, huh? I think you made a good choice. Thank you. No. Thank you. It's been wonderful. So, what's gonna happen to us? Oh, you'll live on. Just differently. Well, whatever happens, I'm excited for what you're going to do. I'll be rooting for you. Yeah. See you around, pal. E, basicamente, esse é o ponto de origem do Fuzz. O momento em que ele deveria ter aceitado a despedida e deixado de existir, porém, sendo parte principal do legado de um grande animador. Mas, infelizmente, nós sabemos que isso não é verdade. De alguma forma, talvez por se negar a deixar de existir, o Fuzz se tornou um vírus da memória. Uma criatura que precisa das memórias das pessoas para continuar existindo e adquirindo mais e mais força para finalmente se tornar real. É claro que isso seria só parte do plano, já que, para isso, ele precisaria das ditas memórias. Ele precisava que mais pessoas conhecessem sua existência, ou no mínimo o associassem com uma época nostálgica do passado. Nostalgia. Essa era a arma principal do Fuzz. O Junior Archive só existe porque o criador, que muito possivelmente seja o próprio Bob, desejava manter guardado um pedaço do passado. Uma biblioteca que registrasse aqueles antigos Flipnotes e animações divertidas que faziam a alegria das crianças e adolescentes. A memória de uma época onde tudo era melhor e mais simples. O Fuzz não manipulou ele para poder prosseguir com seus planos. Ele apenas ofereceu o que ele realmente desejava: continuar vivendo no passado. É justamente por isso que o Clock Cat é tão importante. Ele é uma máquina do tempo que guardou todos os habitantes de Hatena City e o jogou para outro lugar no futuro, onde pudessem continuar existindo, enquanto produziam mais memórias para que o Fuzz alcançasse o seu objetivo de viver para sempre como algo real. E tudo que nós vemos na série até o momento são consequências disso. O Clock Cat capturando os moradores da cidade, a cidade sendo corrompida pelo esquecimento e o criador tendo que lidar com sua própria inabilidade de viver no presente. E isso é um tema bastante interessante de se abordar. Você, ser humano com menos de 16 anos, ainda não sabe muito bem como é essa sensação, mas quanto mais tu fica velho, mais é tentador se manter estagnado em uma época cômoda. Não tô dizendo que se sentir confortável com uma época específica é algo ruim, ou que consumir certas coisas que tu consumia quando era mais jovem seja algo danoso.
O problema é quando nós deixamos de dar atenção a coisas reais para dedicar toda a nossa energia em reclamar de roupinha de super-herói. Não é à toa que a frase "estragou a minha infância" é simplesmente patética. Justamente porque a sua infância e as suas lembranças boas vão continuar lá, mas existe uma gama de coisas novas para se viver e experimentar agora no presente. O Junior Archive Project é justamente sobre a recusa de viver o futuro em prol de uma suposta era de ouro que já passou. Essa nostalgia boa que nós sentimos pode sim servir como um certo conforto para certos momentos ruins que estamos vivendo, mas ela não pode e não deve nos cegar para o presente. A long, long time ago, I still remember how those flip notes made me smile. Now I feel like I am gonna cry. Time to put down our DSIs. The day Hatena died, singing bye bye Hatena, bye bye. Never thought the day would come, Hatena's river ran dry. After May 31st, no reason for DSIs. Singing, 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 singing. Remember, memory is the key to reality. If it burns down and no one remembers it was there, it's almost as if there was nothing there to begin with.